Após Jesus ele falar com Saulo, Saulo tremendo, ele disse: Senhor, o que queres que eu te faça? Deixa eu te dizer uma coisa. Saulo, ele estava indo para Damasco valentão. Ele estava indo para Damasco, aleluia, como líder de um povo que ia prender um povo escolhido. Ele estava indo, aleluia, com autorização, com a carta de autorização, o que fazia dele autoridade sobre aquele povo para prender e trazer para Jerusalém. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus fala com ele, ele ouve a sua voz. Ele já diz: Senhor, o que tu queres que eu faça? O que o Senhor queres que eu faça? É isso que cabe a mim, é isso que cabe a você. Perguntar a Deus o que Deus quer de nós. Perguntar a Deus o que Deus quer que nós façamos. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem que ia cheio de arrogância, cheio de autoridade, como líder de uma comitiva, agora estava humilhado, estava abatido sobre o chão, porque ele cai sobre o chão e fica cego. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa parte da mensagem, aleluia, me faz lembrar o meu pai. Muitas e muitas vezes, quando algum de nós respondia ao meu pai, ele não admitia que ninguém retrucasse, que ninguém, aleluia, respondesse a ele. E quando alguém respondia, ele fazia questão de voltar e perguntar: cadê o valentão que estava aqui? E usando essa frase do meu pai de cadê o valentão que estava aqui, eu quero perguntar: cadê o valentão que estava ali? Cadê aquele homem que era líder, que estava com autoridade para prender o povo de Deus? Porque quando Deus chega, Ele muda a história. Quando Deus chega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele que era perseguidor se torna aliado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega, Ele muda o quadro, Ele muda a história. E aquele que era perseguidor agora se torna aliado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele diz, aleluia, ele aguça uma curiosidade para Paulo e diz: levanta-te e vai para a cidade, e lá te será dito o que tu deve fazer. Jesus, ele não responde, aleluia, para Saulo o que ele havia de fazer. Muitas e muitas vezes Jesus, ele fala conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele aguça a nossa curiosidade. E muitas vezes o que Deus faz agora, nós só vamos entender depois. O que Jesus estava fazendo na vida de Saulo, ele não estava entendendo. Ele pergunta: o que o Senhor queres que eu faça? E Jesus, deixando ele sobre aquela curiosidade, a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que Jesus dá uma ordem para que ele se levante e vá para a cidade. Ali será dito o que deve ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, sabe o que é? É que aquele homem que ia com autoridade para prender o povo de Deus, é que aquele homem, aleluia, que era líder, cabeça de uma comitiva de soldados, agora ele se levantou cego, filho. Agora ele se levanta precisando da ajuda de homens para se dirigir até a cidade. Aquele homem que vinha por cima, aquele homem que vinha, louvado seja o nome do Senhor, dono da razão, dono da situação, com autoridade na liderança, agora está humilhado, agora está caído e precisa ser guiado pelos seus subordinados. Há momentos, louvado seja o nome do Senhor, que os líderes precisam ser guiados pelos seus subordinados para ter um encontro com Jesus. Porque muitas e muitas vezes há líderes que estão perdidos em relação à palavra de Deus e vivem fazendo do culto um ringue, vivem fazendo do
púlpito um ringue e culto não é lugar de ataque. Louvado seja o nome do Senhor, mas é lugar, louvado seja o nome do Senhor, de cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, é lugar de cuidado, é lugar de carinho. Há muitos líderes que precisam ser guiados pelos seus subordinados porque estão cegos. E a palavra de Deus diz que quando alguém é guiado por um guia cego, cairão ambos no buraco, porque um cego não pode guiar outro cego. Louvado seja o nome do Senhor, e é por isso que eu não sigo preceitos do homem, é por isso que eu não sigo doutrinas humanas, mas eu sigo doutrinas bíblicas, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos amontoaria para si doutores, cauterizado pelo seu próprio entendimento, e criaria para si doutrinas e doutrinas do homem. A doutrina que nós devemos seguir, que é perfeita e agradável, é o que está na palavra de Deus. Tudo aquilo que é pregado, que não está em conformidade com a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser descartado, tem que ser ignorado. E deixa eu te dizer uma coisa: se você é subordinado a um líder, e o teu líder está pregando contra a palavra de Deus, você pode o guiar, você tem autoridade de Deus para o guiar, para chamar ele, repreender a ele, em particular, é claro. Se ele obedecer, você ganhaste a ele. Se ele não obedecer, você não é obrigado a seguir guias cegos, porque os guias cegos cairão no buraco, e a palavra de Deus diz que cairão ambos no buraco. Cai aquele que é guia cego e cai aquele, aleluia, que é guiado por ele. Aquele que é guiado por um cego não vai ser tido por Deus como inocente diante do Senhor, porque a Bíblia é bem clara ao dizer que ambos cairão no buraco. Louvado seja o nome do Senhor.